Olá, vamos trabalhar? Esse é o módulo Copy Carta de Vendas. Dando continuidade ao que Conrado já trabalhou com você, vamos continuar. Vamos trabalhar agora o texto persuasivo da carta de vendas. Selecionei para você uma carta muito boa. Quero, na primeira aula, e vou dividir em várias aulas desse nosso módulo. Na primeira aula, quero trabalhar um pouco o conceito de estrutura, o que tem por trás de uma carta. Tem estrutura, vou apresentar a estrutura, uma estrutura, haveria várias possibilidades, mas escolhi uma, vamos trabalhar com uma estrutura, que defendo, que é muito eficiente, já muito testada. E nas outras aulas, eu vou apresentar de fato a carta, fazer a análise com você e cobrar de você, pedir para que você já vá construindo a sua carta ao longo desse curso, ao longo desse módulo. Vamos fazer isso? Vamos começar? Bom, agora é a hora de construirmos a sua carta de vendas. E é ela a grande responsável pelo sucesso mesmo do seu produto. Lógico, não sozinha, também conta a qualidade do seu produto, o que ele vai propiciar para a sua persona, as necessidades dessa persona, enfim, são vários fatores mesmo que compõem esse sucesso. Fatores que, aliás, você já viu nesse curso anteriormente com o Conrado, está tudo visto. Agora é colocar mãos à massa e construir a carta. E você deve se perguntar, mas Laila, depois de tudo que eu vi, por que a carta de vendas é tão importante? Porque é nela que todos esses fatores que compõem o seu produto e a venda desse produto serão expostos, serão vistos pelo comprador, pela persona que você idealizou, pelo mercado, enfim. Então, eu te convido agora para analisarmos uma carta de vendas que eu escolhi estrategicamente para te mostrar o que há de melhor no mercado. E depois, em seguida, vamos caminhando nas análises para chegar ao final e produzir a sua carta. Por isso, eu preciso que você baixe o PDF com a carta escrita pelo Conrado Adolfo. Nós iremos analisá-la em nossas aulas, combinado? Hoje é o início, a apresentação de uma estrutura. E vamos, então, analisar essa carta de vendas e construir a nossa própria, a sua carta de vendas, ok? Vem comigo? Estamos juntos? Então, vamos lá. É importantíssimo olharmos, prestarmos atenção ao fato de que não existe uma única estrutura certa e definida. Tá bom, eu já digo isso de início, mas nós vamos aqui estruturar sim, e definir uma estrutura para trabalharmos com uma. Embora a gente saiba que poderíamos construir outras estruturas. Eu vou te mostrar, então, uma estrutura ideal. Eu vou te mostrar cada um dos elementos e uma ordem mais adequada para que você alcance sucesso com as suas vendas. Como usá-los vai ficar a seu critério. Mas vamos lá, vou te propor uma estrutura vencedora. A estrutura simplificada é a seguinte. Veja nesse slide, vamos ler juntos agora. 1. Headline. 2. Rota, problema, solução. 3. Prova. E essa parte de prova é longa e vai ter subdivisões. 4. CTA. Pronto, é isso. 4 partes, algumas mais curtas e simples, outras um pouco mais longas ou complexas. Mas uma carta de vendas não tem segredo. Tem essas 4 partes. E que vamos construir juntos aqui, analisar uma e construir depois. Vamos lá. Antes de te explicar, então, cada uma dessas estruturas, de analisarmos uma carta de vendas que selecionei, eu preciso te dizer que existem algumas palavras, alguns termos que tornam as cartas mais fortes, enriquecem o seu discurso, contribuem em sua argumentação, enfim, são verdadeiras armas de persuasão. Estamos falando, então, de palavras, de estruturas. Existem 2 tipos de persuasão. Aquela que se pauta, que se baseia
numa forma racional e uma outra que se baseia numa forma emocional. E quais seriam as palavras racionais para compor esses textos, essas estruturas mais racionais? Vamos lá, vamos falar primeiro dos racionais, falamos depois dos emocionais. Combinado? Tá junto? Então vamos lá. Bom, já dizia Aristóteles, e digo eu também, que o primeiro no ranking para estratégias racionais são números, porcentagens. E, logicamente, na época de Aristóteles não tinha Excel, planilhas, gráficos, mas hoje em dia temos, você tem. Então, lembre-se de coletar, juntar, trazer para sua frente, na hora de produzir seu texto, sua carta, seu copy, trazer os números que você tem. Que tipo de números? Né? Do que vamos falar? Números em relação, números de projeções, de cenários, de possibilidades de lucro, de tempo em que esse lucro pode vir, enfim, números. De tempo, de lucro, de investimento, números. Apresentar esses números, e indo até os detalhes, é ótimo. Tudo isso gera o quê? Gera o quê? Credibilidade ao seu produto. Vamos depois falar muito de credibilidade, da importância que tem o seu texto e esses números e os detalhes para construir uma base de credibilidade para venda. Vende-se com mais facilidade quando o outro acredita em você, confia em você. E mostrar credibilidade há mil maneiras. Uma delas é trabalhar ali com perfeição a questão dos detalhes e a transparência. Certo? Então, mostra o discurso, é importante que você mostre o seu discurso, neste seu discurso, quanto você é profissional, quanto você é confiável, quanto você trabalha com métodos. É aquele gatilho mental da cientificidade. Lembra disso que o Conrado já ensinou? Pois é. Ótimo. Lembrou? Então vamos continuar. E o emocional? Acabamos de falar um pouco de números e de estratégias racionais. E agora, pensando um pouco nas palavras emocionais. As palavras emocionais também são muito importantes. Elas despertam encantamento, sonho, desejo. Uma delas é o imagine. Lembra dessa palavra? Ó, imagine. Se você joga o outro para imaginar, você está jogando o outro para o sonho. Quando você pede que alguém imagine algo, você se aproxima daquilo que ele pensa e deseja. Isso é muito forte. O emocional está longe de ser estratégias que fazem o quê? Chorar ou rir, né? Na verdade, quando se fala de estratégias emocionais, estamos falando de estratégias ou que resgatam antigas memórias, lembranças, sonhos e desejos antigos, ou futuros, né? Que, aliás, tudo tem uma relação enorme. Quer dizer, a gente sonha hoje em dia com aquilo que a gente não tinha e que sempre desejou e tal. Então, dentro dessa ligação, quando a gente pensa em emocional, a gente está pensando em sonho, em desejos, muitas vezes também em antigos traumas, em frustrações. Tudo isso é o terreno do emocional. Vamos construindo o conceito de emocional para trabalharmos depois, ao longo do curso, na construção da sua carta. Combinado? Bom, então, você se aproxima daquela pessoa, do seu ideal, faz ela sonhar. Outra palavra que eu acho bastante forte são palavras como, outras palavras são, por exemplo, palavras como ideal. Você diz que o produto é ideal, que é forte, é fácil, divertido, simples, superior, uma coisa superior à outra. São adjetivos. Pensa junto comigo, vamos lá. Há palavras que prendem a atenção. Vamos lá, algumas palavras que prendem a atenção. Olha o exemplo. Escute. Uma palavra como essa faz o outro escutar. Ele para tudo e vai escutar o que você vai dizer. Outra palavra. Agora. Hoje. Sim. Primeiramente. Olha, só agora já falei 5 palavras, 5 exemplos de palavras que o quê? Prendem a atenção. Fazem com que o seu leitor ou o seu futuro cliente não se desligue de você. Fique atento ao que você está produzindo ali na sua carta. Há palavras que, mais do que prender a atenção, elas criam vínculos. Vínculos, né, entre você e o outro. E tem muito esse sentido para criar vínculo, de você fazer com que ele mentalmente responda o que você quer. Por exemplo, se você pergunta para a pessoa assim, fechado? Fechado?
Mesmo que a pessoa não responda para você fechado, Laila, né? Mesmo que a pessoa não responda, se mentalmente, lá no fundo da sua mente, ele fizer tá, fechado, pronto, você já criou esse vínculo. Outra palavra, e quero que você já pense em outras também, eu vou dar mais uma, você vai pensando em outras, seria palavras como combinado, tá combinado, né? São palavras que estabelecem um vínculo forte, muito bom de usar, recomendo. Essas são palavras poderosas que você pode usar em qualquer estrutura da sua carta de vendas. Inclusive na sua headline, importantíssimo. Você se lembra dos gatilhos ensinados pelo Conrado? Tá aí, então, tá aí, tá na hora de usar, tá bom? Mas então, como seria a sua estrutura? Como seria? Vamos lá, uma estrutura legal para a sua headline que vai possibilitar que você use fortes gatilhos é a estrutura. Palavra poderosa, mais resultados, menos inimigo comum. Vamos ver alguns exemplos? Todos eles, se você observar, tem algum tipo de palavra poderosa. Palavras poderosas são tanto essas que acabamos de falar, né, 5 minutos atrás, como também os números. Por exemplo, 3 dicas. Vamos melhorar? 3 dicas fáceis. Quais são as palavras fáceis, poderosas aí? O 3, que é um número, dicas, que é outra palavra poderosa, e fáceis. Quem é que não quer coisa fácil? Palavra poderosa nós já vimos, os resultados são as principais coisas que o seu produto vai oferecer. E inimigo comum é o grande obstáculo que as pessoas têm para conseguir essas coisas. Vou dar um exemplo então. Vamos aí, o nosso exemplo, leia na tela. Conquiste a influência que você deseja sem ter que se tornar uma outra pessoa. Quais são nossas palavras poderosas? Conquiste, deseja, nosso resultado. Qual é o resultado? A influência. E o inimigo comum? É precisar se tornar outra pessoa, que é o obstáculo, sem dúvida alguma, que a maioria das pessoas vê ao pensar como podem se tornar mais influentes. Todo mundo quer ser mais influente, mas ninguém quer, ninguém deseja ter que mudar. Então, como que ficaria então essa frase? Agora, olha para essa frase e para todas as outras, já buscando as palavras poderosas, somadas, olha, eu botei o sinal de mais, somada aos resultados que aquele seu produto, aquela sua oferta está apresentando, e tirando dela o inimigo comum. E que palavra que traz aí, que mostra que é menos o inimigo comum? É a palavra sem. Sem precisar se tornar, sem ter que tornar, ok? Outro exemplo. Vamos lá, vamos exercitar a questão de headline aqui. Outro exemplo, tá aí. Emagreça 10 quilos em um mês sem deixar de comer seus alimentos preferidos. Eu acho que agora, eu não preciso nem falar, você pode falar sozinho. Quais são as palavras poderosas numa headline como essa? Emagrecer é poderoso, sim, mas já é o resultado. Agora, quando você pensa em 10 é um número muito alto, muito bom, é uma palavra muito forte. Em um mês, é forte ou não é forte? É poderoso ou não? Claro que é. Qual é o resultado? Emagrecer. Qual é o resultado que está se oferecendo? O emagrecimento. E qual é o inimigo comum para quem quer emagrecer? Deixar de comer os alimentos preferidos. Esse é, sem dúvida alguma, um dos piores inimigos para todos aqueles que querem emagrecer. Com essa frase, olha, emagreça 10 quilos em um mês, sem deixar de comer seus alimentos preferidos, vira uma headline muito forte. Você está lidando ali psicologicamente, mostrando o que se ganha, o que não precisa perder e encaixando também palavras fortes, que são esses números, né? 10 quilos, um mês. Estamos entendendo bem a lógica da headline? Vamos precisar dela, isso é uma revisão, na verdade, já trabalhamos isso com o Conrado, mas vamos precisar de headline agora de uma maneira muito precisa, forte, para a questão da carta.
Com essa estrutura, você consegue usar bons gatilhos mentais para já atrair sua persona, seu cliente, a percorrer as outras estruturas da carta até o momento da compra, que é o que interessa numa carta de vendas, que o outro compre. São essas estruturas usadas nas grandes cartas de vendas, como as que vamos analisar. E eu te garanto que com essa análise você vai entender claramente como se compõe uma carta de vendas. Já iniciamos bem o nosso assunto, já mostramos que tem uma estrutura e começamos a criar e a definir e a estudar alguns desses conceitos. Uma carta é algo complexo mesmo. Agora, nessa nossa próxima aula, que é daqui a pouquinho, eu já quero trabalhar com você, começar a mostrar a estrutura. Vamos passar pela estrutura de forma rápida primeiro e depois partir para analisar essa estrutura, a tal da estrutura, numa carta de vendas. Vamos lá? Nos vemos daqui a pouquinho.